E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos falar sobre síndromes glomerulares? As síndromes glomerulares, elas são definidas, como doenças que geralmente apresentam um curso insidioso e assintomático, e são as causas mais frequentes da doença renal crônica. É bem visível em países em desenvolvimento, e o retardo no diagnóstico que a gente observa em diversos estudos mostram a incidência dessa síndrome e a prevalência de casos. Inclusive, o acometimento glomerular ele pode ocorrer tanto em doença sistêmica, como a glomerulopatia secundária, a nefrite lúpica, nefroesclerose diabética, como em doenças originárias do rim, na situação da qual a glomerulopatia é dita primária. Independentemente do mecanismo de lesão envolvido, a lesão glomerular é acompanhada por alterações na função, estrutura e permeabilidade do glomérulo, que vai levar aí à passagem anormal das proteínas e de outros elementos, tendo uma redução variável na função de filtração glomerular, além de distúrbios na excreção de sódio e água. De uma forma geral, o achado de sinais e sintomas sugestivos da doença glomerular ela vai requerer, de um ponto de vista do diagnóstico, a realização da biópsia renal. Algumas poucas situações, entretanto, nas quais a biópsia não é necessária, a gente vê que a gente acompanha com outros exames. Segundo o Consenso Brasileiro de Glomerulopatias, a gente observa a necessidade da biópsia renal em anormalidades urinárias, em suspeita de glomerulonefrite rapidamente progressiva, em síndrome nefrética, síndrome nefrótica e insuficiência renal indeterminada. A síndrome clínica glomerular ela pode ser classificada como mostra essa tabela, e cada uma destas síndromes glomerulares ela é bem específica, através dos exames que a gente observa na biópsia, e um dos resultados ele é característico para uma determinada síndrome, como vocês observam. Como eu disse, além da biópsia renal, nós optamos também pela a ultrassonografia dos rins, que vai apresentar aí dimensões normais ou aumentadas, que a gente tem uma sugestão com os sinais e sintomas para síndrome nefrótica em pacientes adultos, insuficiência renal de causa não esclarecida e glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, além do exame de biópsia, a gente ainda pode fazer um somatório da ultrassonografia para fechar o diagnóstico. A visão geral das doenças glomerulares, como a gente observa, é bem importante. Vamos ver? Os glomérulos, eles podem ser comprometidos por doenças sistêmicas ou limitadas ao rim, e a gente vê alteração na permeabilidade, na seletividade do capilar, com passagem anormal de proteínas e outros elementos para a urina. Também temos as alterações na superfície de filtração glomerular, com eventual redução da excreção de urina e creatinina, além dos distúrbios na excreção de água e de sódio. As síndromes, que podem ser facilmente reconhecidas em qualquer paciente com glomerulopatia primária ou secundária, são síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, alterações urinárias assintomáticas e a glomerulonefrite rapidamente progressiva. A síndrome nefrótica é uma das doenças da apresentação das glomerulopatias, sendo caracterizada pela presença de edema, proteinúria de 24 horas maior que 3,5 gramas por 1,73 metros quadrados, hipoproteinemia e dislipidemia, doenças sistêmicas são bem frequentes e com patologias renais primárias, como a síndrome nefrótica primária.
Então, são causas da síndrome nefrótica de forma primária as glomerulonefrites membranosa, segmentar focal, alterações glomerulares mínimas, glomerulonefrite IgA, glomerulonefrite membrana proliferativa e outras não definidas. De forma secundária, tem as doenças sistêmicas como a diabetes, amiloidose, lúpus, disproteinemias, as infecções HIV, HBV, HCV, sífilis, malária, esquistossomose, neoplasias como adenocarcinoma no pulmão, na mama, estômago, no colo, os linfomas também, as leucemias. As drogas que a gente vê, as drogas como os AINES, né, o Saizoro, penicilamina, a heroína, o uso do captopril, a picada de insetos também, para relacionada às toxinas, e outras como a pré-eclâmpsia, rejeição crônica do enxerto, alergia, imunização, pólen, obesidade e a dermatite hipertifoide. A síndrome nefrótica ela pode ocasionar como uma manifestação clínica, né, o edema insidioso, quase sempre associado à ascite e ao derrame pleural. E a hipovolemia ela tem sido descrita nos estágios iniciais da síndrome nefrótica. Nos pacientes com síndrome nefrótica secundária, pode predominar as manifestações das doenças de base, como a diabetes, lúpus, neoplasias, hepatite B, C e HIV. Em outros pacientes, as complicações associadas ao estado nefrótico, como infecção, tromboembolismo, insuficiência renal, são manifestações importantes e relevantes, né? O tromboembolismo, que a gente vê que a trombose venosa profunda de membros inferiores é frequente em adulto, tá? E a causa da hipercoagulabilidade é múltipla e vai ocorrer aí por um aumento da agregação plaquetária. Já as infecções, os pacientes com a síndrome nefrótica, eles são mais suscetíveis às infecções, né, como as infecções cutâneas, a pneumonia, a peritonite, de uma forma mais ampla. As medidas gerais para o tratamento, a gente traz aqui a restrição de sódio, o uso de diuréticos com ação em alça, né? A resistência verdadeiramente é funcional, certo? A resistência aos diuréticos. A gente tem a redução, o retardo na absorção, redução da filtração glomerular, adaptação tubular, uso crônico de diuréticos, enfim. As medidas específicas, a gente tem os anti-inflamatórios ou imunossupressores, que é uma característica para a síndrome nefrótica primária. Já para a síndrome nefrótica secundária, a gente tem um tratamento das doenças de base como principal objetivo, certo? A síndrome nefrética aguda, ela é uma síndrome caracterizada pelo início súbito da hematúria e apresenta edema, hipertensão, oligúria e raramente anúria, certo? A excreção da proteína ela é variável de assim, em torno de 3 gramas por dia ou mais. O sedimento urinário ele vai apresentar hematúria com cilindros hemáticos e piúria, e a função renal ela pode ser transitoriamente reduzida em alguns pacientes. Os fatores etiológicos na síndrome nefrética aguda são esses: as infecções, as doenças sistêmicas, as glomerulonopatias primárias, e essas são as principais causas da síndrome nefrítica que a gente vê nesse quadro aqui, certo? E é bem importante verificar essa predominância, porque a gente precisa ver como um fator geral, né, a histórica da nefropatia passada, se teve uma nefropatia em familiares, sintomas e sinais de doenças sistêmicas. Glomerulonefrite pós-estreptocócica, a gente tem aqui que apenas 10 a 15% dos pacientes infectados por uma cepa de Streptococcus nefritogênico do grupo A, eles vão desenvolver a glomerulopatia, mais uma história prévia de amigdalite, faringite ou impetigo, que ela pode ser observada na maioria desses casos.
Sinais e sintomas de congestão circulatória. Para alguns pacientes no manejo inicial, o paciente pode apresentar dispneia, ortopneia. Vai apresentar aqui também no exame da urina, hematúria com dismorfismo, cilindros hemáticos, leucócitos, cilindros granulosos. A proteinúria, na maioria das vezes, vai se normalizar em até 30 dias, na maioria das vezes, né? E a glomerulonefrite, ela rapidamente é progressiva, então tem a redução da função renal, quase sempre transitória, mas a gente vê um aumento da creatinina de forma persistente, aí a gente já fica no sinal de alerta. Os sinais e sintomas no manejo inicial, a gente observa a ortopneia, taquipneia, turgência jugular, estertores subcrepitantes. E também observamos a hipertensão severa com ou sem encefalopatia para alguns pacientes, como medidas conservadoras. Alguns pacientes eles vão ter necessidade de ter tratamento na UTI. Outros pacientes com a glomerulonefrite pós-estreptocócica, eles podem tratar em casa. Mas é os que precisam da UTI, é por conta da hipertensão severa, da congestão circulatória, da encefalopatia anúria. Precisamos fazer no tratamento de uma forma de medida conservadora, o controle do balanço positivo de sódio e água, para hipertensão arterial, para prevenir o edema, e na relação da ingesta proteica, que a gente pode observar a insuficiência renal aguda. E medicamentos mais comuns, como a hidroclorotiazida, a furosemida, os bloqueadores dos canais de cálcio, são bem prescritos para essa síndrome. Inclusive, alguns antibióticos, como a penicilina G oral ou a eritromicina 250 mg de 4 vezes ao dia por 7 dias, ela precisa ser apropriada para os casos com infecção ainda presente, né? E, inclusive, além do paciente, é indicado que as pessoas do seu convívio, né, as pessoas que residem com o paciente também estejam nesse tratamento. Para muitos autores, a síndrome é definida como a presença de hematúria ou proteinúria de vários graus, de forma persistente, com função renal normal, com hipertensão ausente ou pouco frequente. Mas a maioria dos pacientes que têm proteinúria não nefrótica associada à hematúria, eles podem apresentar como as principais glomerulonopatias primárias a GNGA, GNGM, a GES secundária, GN membranosa, GN membrano proliferativo. Certo? E esses casos, que a gente considera essa síndrome com sentido mais amplo, podem incluir aqui muitas situações de etiologias ou menos definidas com uso crônico de drogas, vários tipos de infecção, doença familiar, inclusive patologia sistêmica. Então, a presença da hematúria é importantíssima. A hematúria é transitória ou persistente, né? A gente precisa avaliar isso. Na GNIGA, né, que é a nefropatia por IgA, é uma síndrome nefrítica de forma glomerulonefrite crônica, que é caracterizada pela deposição de imunocomplexos de IgA nos glomérulos. E é a forma mais comum em todo o mundo. Ocorre de qualquer idade, mas com prevalência no sexo masculino, e pode progredir para a doença renal crônica. Já a GESF, que é a glomeruloneclerose segmentar focal, ela é uma síndrome clínico-patológica que já é associada à lesão glomerular, que pode ser de forma idiopática ou secundária a outras doenças. Pode estar associada com proteinúria isolada e algumas vezes subnefrótica. A doença é o padrão mais comum da síndrome nefrótica idiopática entre os afro-americanos, tá certo? Então, a gene proliferativa, a gente vê que ela é conhecida também como mesocapilar, e aí a gente observa de forma primária ou secundária
A síndrome nefrótica, que vai geralmente observar a síndrome nefrética, então precisa fazer essa avaliação, né, importantíssima. Inclusive, tem outras doenças frequentemente associadas a essa lesão. As principais são hepatite C, hepatite B, HIV, lúpus eritematoso sistêmico, crioglobulinemia, endocardite bacteriana, leucemias e os linfomas. Para a GN rapidamente progressiva, nós temos uma perca rápida da função renal, com achados inespecíficos, e o paciente pode apresentar a oligúria ou a anúria, tá, pessoal? E, inclusive, que ela é uma síndrome que precisa ser considerada como uma emergência médica, viu? Porque se não for rapidamente reconhecida e tratada, ela evolui sim para insuficiência renal crônica terminal, é o estágio 5 da doença renal crônica. Os exames complementares, como a urina, a proteinúria de 24 horas, verificar a função renal, né, a ureia, a creatinina, a ultrassonografia do aparelho urinário, dosagem de complemento, a pesquisa de anticorpos anti-estreptocócicos, a pesquisa de FAN anti-DNA, pesquisa de anticorpos anti-MBG, a pesquisa de crioglobulinas, sorologias para HIV, hepatite B e C, hemoculturas e ecocardiograma. Todos esses, eles podem identificar de fato de qual glomerulopatia se trata e se realmente é necessário a verificação da biópsia. O tratamento do suporte é preconizado para todas as glomerulonefrites agudas e visa o controle dos sinais e sintomas clínicos, como segue o que eu vou dizer para vocês. As medidas de retenção hídrica, né, a gente tem a dieta hipossótica e da restrição hídrica, uremia com a dieta hipoproteica, glomerulonefrite pós-estreptocócica, por exemplo, não é indicado antibiótico a não ser que haja o processo infeccioso ativo no momento, pois ele pode ter uma recidiva, né, que é extremamente raro, mas ninguém faz essa prescrição. No caso de insuficiência renal grave, que é a glomerulonefrite rapidamente progressiva, o tratamento com pulsos de metilprednisolona, seguido do corticoide oral, né, associado a imunossupressores, pode ser indicado, tá, pessoal? A glomerulonefrite pós-infecciosa não estreptocócica vai basear aí no controle da infecção, na retirada de xantes e a drenagem de abscesso visceral. Na nefropatia de IgA, em função da variabilidade da apresentação clínico-laboratorial, os esquemas terapêuticos eles devem ser discutidos de forma individual, né? O uso de inibidores de ECA, os bloqueadores do receptor de AT e de angiotensina 2, aí eles mostram ter benefício na redução da proteinúria. Na glomerulonefrite membranoproliferativa, ainda não tem um tratamento eficaz, né, a forma idiopática dessa glomerulonefrite. Então, a gente só faz aí a aspirina e dipyridamol para tentativa de limitar a ativação plaquetária secundária à proliferação celular. A glomerulonefrite rapidamente progressiva, a gente precisa tratar o grupo heterogêneo das patologias, né, diagnóstico e tratamento precoce são importantes para prevenir a viabilidade renal, certo? Então, o diagnóstico rápido e eficiente dessas doenças, elas se manifestam como glomerulonefrite aguda ou síndrome nefrótica. É fundamental para a terapia precoce adequada aí, que a gente visa a preservação da função renal como objetivo de todas, tá? Então, embora que a gente tenha uma sobreposição na apresentação clínica, alguns pacientes apresentam características clínicas de ambas, como vocês observam, né? Todos têm uma característica clínica parecida. É preciso que essa análise seja feita, né? Para a gente diagnosticar no teste sorológico, a confirmação patológica, a caminho do diagnóstico final. E o diagnóstico eficiente e oportuno é essencial, sim, nas situações, porque
a progressão para a doença renal, estágio terminal, numa rapidez gigante, pessoal, e pode ocorrer se a doença subjacente não for tratada imediatamente. Eu agradeço muito você ter chegado até aqui. Espero ter aberto sua mente para as glomerulonopatias, que são diversas. Então, bons estudos. Dúvidas? Podem entrar em contato. Tá bom? Muito obrigada.